Olá, pessoas! Nós estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Berlindas Podcast. Eu sou Milena e eu estou aqui com a Amélia. Diga oi, Amélia. Oi! E o episódio de hoje é: o agro é pop e o vírus também. Porque a gente precisa falar, é preciso falar do agronegócio, a gente precisa fazer as críticas necessárias e a gente vai falar um pouquinho mais sobre pandemia também. Mas antes disso tudo, mais importante do que tudo isso, eu preciso apresentar aqui a nossa convidada especial, a primeira convidada do Berlindas Podcast, essa maravilhosa diva da veganização, essa jovem nona que traz soluções aí veganíssimas para todo mundo, Camille Piccoli. Obrigada por estar aqui, bem-vinda! Bem-vinda! Olá todo mundo, obrigada por essa apresentação, acho que vou colocar isso na minha bio. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar? Camille, conta pra gente como que é essa história com o veganismo, como é que você decidiu ser vegana? Bom, eu me tornei vegana com 11 anos de idade. Eu mal sabia o que era veganismo e quando eu me tornei vegana eu nem sabia que existia um nome para o que eu estava fazendo. Mas, basicamente, eu, por algum instinto, deixei de comer produtos de origem animal. Eu sempre fui alérgica à carne vermelha, né, de porco e de boi. Então, a maior parte da minha infância sempre comi muito peixe, muito frango. Mas a carne vermelha não fazia parte do meu cardápio, assim. E eu já era intolerante à lactose. Acho que foi uma coisa muito natural, assim, de eu um dia falar, não quero mais consumir carne, eu não quero mais consumir ovo, eu nunca gostei. Então, eu simplesmente deixei de comer produtos de origem animal. Eu ainda consumia algumas coisas, tipo, sei lá, um biscoito que continha ovo, alguma coisa assim, porque nem sabia o que era veganismo, não lia rótulos, mas, de um modo geral, eu considero que eu já era vegana, assim. E quando eu comecei a ter contato com o veganismo através do movimento punk hardcore, que foi quando eu entendi que era veganismo, que era um ato político, que não era uma dieta, que era tudo que eu sei de veganismo até hoje. Claro que muita coisa foi agregada desde então, mas o conceito inicial foi ali dentro do punk hardcore que eu aprendi, assim, e foi onde eu entendi que era um ato político. Então, basicamente, foi esse o meu primeiro contato. E claro que sempre teve a questão dos animais e do planeta e da saúde, mas eu acho que começa com a política. Sim. E você, Amélia? Qual a sua história com o veganismo, vegetarianismo? Eu não sou vegana, eu sou vegetariana. Tudo bem, a gente te aceita aqui. Me aceitem. Às vezes eu tento fazer uma semana vegana, sabe? Mas é difícil para mim, não consegui ainda manter. Mas olha que engraçado, né? Eu tenho 21 anos que eu sou vegetariana, é mais da metade da minha vida já. E aí Camille estava contando do punk rock, da cena aí, e eu lembrei que eu ia muito nas verduradas. Eu acho que não tem mais isso, você lembra? Você chegou aí? Só. Sim, não, então, a verdurada ela foi muito parte da minha adolescência, assim, da minha formação. E eu comecei a cozinhar para verdurada. Eu comecei ali, os primeiros contatos que eu tive com a gastronomia, né? De cozinhar para outras pessoas, que até então eu só cozinhava para mim, para os amigos, enfim. Isso com 16 anos, né? Mas foi ali para cozinhar para o festival. Verdurada, para quem não sabe, eram festivais que eram promovidos por essa cena do punk hardcore em São Paulo e em algumas outras cidades do Brasil, que era totalmente ligada ao veganismo, ao vegetarianismo. Pessoas que promoviam essa galera do meio do punk hardcore eram stray-edits. Para quem não sabe, stray-edits não consomem nenhum tipo de álcool ou de qualquer tipo de drogas. Então, essa galera promovia esse evento, no qual tinha bandas tocando, palestras, sei lá, venda de comida, e no final a gente distribuía comida de graça para todo mundo que estava na verdurada e para pessoas em situação de rua. Toda a comida era vegana. E eu comecei cozinhando para isso, para vender durante o festival e também para distribuir para as pessoas no final do evento.
Olha só, acho que Legal você saber comeu a disso. comida da Camille lá atrás e nem sabia, Que demais. né? Pois é, e aí a minha história então com o vegetarianismo era eu também no final da adolescência, jovem adulta, não sei. Eu estava lendo na época uma autobiografia do Gandhi. E eu sempre me interessei pelos assuntos mais espiritualistas, então eu estava pesquisando sobre isso, sobre teste em animais e tudo. E eu lembro que essa autobiografia do Gandhi me marcou na época. E tinha um momento que ele conta que ele foi estudar direito na Inglaterra e ele ia a pé para a universidade porque ele não tinha dinheiro. E eu não lembro a distância, mas eram muitos quilômetros. Ele ia a pé e aí ele estava preocupado no inverno com esse desgaste físico de ir a pé e por causa do frio. E aí ele ficou um tempo assim debatendo se ele devia comer carne ou não. Era um conflito para ele. E, por fim, ele não comeu mesmo, continuou mantendo as tradições. Mas não sei, isso me marcou assim de um jeito interessante. Foi nessa época que eu consegui parar mesmo com carne. Hoje para mim é tranquilo, assim. Hoje não, né? Há muito tempo é tranquilo, não sinto falta. Sim. Tô ótima. E você, Mi? Conte sua história. Eu sou uma vegana imperfeita. Eu acredito em fazer sempre a melhor escolha e a escolha possível. Então, às vezes, eu acabo escorregando aí para o vegetarianismo, não para carne. Mas foi uma coisa que eu tentei várias vezes na vida. Eu cresci no sul, no interior do sul, do Rio Grande do Sul. Então, aquela coisa fazenda, bicho, carne, churrasco, carne todo dia na mesa. Minha primeira experiência foi nova também, uns 10 anos. Eu vi matarem uma ovelhinha. E eu não gostei daquilo que eu vi. E eu parei de comer a carne da ovelha, que eu associei só com o bichinho ovelha. Fiquei anos sem comer carne de ovelha, enfim. E depois, quando eu já era mais jovem, adulta, eu tentei ser vegetariana pela primeira vez, ainda morando no sul. E eu não consegui, porque eu acho que é o erro mais comum que as pessoas cometem e que eu cometi, que você só tira alguma coisa do seu prato. Eu nunca fui muito de comer massa, queijo, essas coisas que, né, é natural na transição, a pessoa acaba ingerindo mais carboidratos. E eu sentia falta, era como se eu estivesse deixando de comer alguma coisa, porque eu só tirei a carne e não fiz adaptação nenhuma. Claro que não deu certo, isso durou 2 anos, muitos quilos a mais depois, parei com isso, voltei a comer carne. E aí, bem mais tarde, quando eu estava morando no Rio de Janeiro, eu virei a louca do plástico. O que passou a me incomodar na vida foi o plástico. Eu sentava na praia e eu tinha um pavor de olhar aquela sujeira toda, de olhar como as pessoas se comportavam, a relação com o lixo, do consumo exagerado e tudo mais. E eu parei de comprar carne para cozinhar em casa, porque aquela bandejinha maldita da carne, com aquele isoporzinho e tudo mais, eu descobri que aquilo não era reciclável, que não tinha o que fazer com aquilo no mundo, que aquilo era uma das piores coisas da vida. E aí sim eu comecei a fazer adaptações, eu parei de comprar coisas que eu não conseguiria reciclar em casa, eu já não cozinhava carne em casa, comia na rua se eu sentia vontade. E aí foi realmente aos poucos eu comecei a frequentar restaurantes veganos, vegetarianos e fazer sempre as melhores escolhas, tanto para mim quanto para o lixo que ia gerar, porque eu me preocupava com para onde que ia aquele resíduo do que eu estava comendo, do que eu estava comprando. Então foi uma coisa bem mais holística. E depois de um tempo fazendo essas adaptações, eu já tinha uma intolerância à lactose há um tempo que eu ignorava, que eu fingia que eu não tinha. E aí, depois dos 30 anos, isso começou a ficar impossível no meu corpo. Eu tive crises alérgicas com ovo, com chocolate, com leite, com qualquer derivado, com qualquer tipo de queijo, qualquer coisa. Eu entrava em crise alérgica. E aí foi que eu comecei a entrar no veganismo mesmo. Conheci a Camille, estava morando em São Paulo, frequentei o restaurante lindo, maravilhoso dela, seguia as receitas, mas aprendi que você não pode só tirar alguma coisa, né? A gente é criado para comer como a carne, geralmente, a maioria de nós. Então, quando você faz a transição e só retira alguma coisa e não adapta, realmente é muito difícil, né? E é isso que muitas pessoas perguntam, né? Mas o que você come, então? Do tipo, se não tem carne, o que você come? Arroz, feijão? Arroz, feijão, É. salada? E uma coisa que me impactou também foi um relatório de 2015 da OMS, então aí anos antes da pandemia,
que a Organização Mundial da Saúde já falava e já classificava o consumo de carne em níveis cancerígenos, tanto quanto o cigarro. Eles colocaram a carne vermelha e processada no mesmo nível do cigarro. Depois até voltaram atrás, teve declarações aí, tipo, não é bem assim, a gente não está falando que não é para comer carne, senão, né? Mas é para comer menos, né? É para começar a fazer a transição. E muitos especialistas já falavam que quem não fizesse a transição, isso lá em 2015, no futuro seria considerado como o fumante, né? Que a gente sabe que o fumo foi muito glamorizado no passado, era comum, foi inserido como uma prática social bem aceita. E aí, quando começou a se discutir os malefícios do fumo, as pessoas que não se adaptaram, que não fizeram essa transição, elas continuaram aderindo àquele hábito, mas de uma forma mais reclusa, né? Você quer fazer isso? Faça isso no ambiente propício, faça isso por sua escolha. E eu lembro de ler isso em 2015 já, muito antes dessa pandemia aí que a gente está vivendo, a OMS já falava sobre isso, sobre os hábitos de consumo, coisas que podem causar câncer, como a carne processada e carne vermelha. Imagina se vem um aviso na embalagem da carne, assim, das Deveria. Eu acho que a gente não tá muito longe disso. E eu não acho que o mundo vai ser vegano um dia. Assim como eu acho que enquanto o mundo for mundo, vai ter fumante, porque existem coisas que a gente precisa levar em consideração, que é a cultura. Por exemplo, fumar coisas, independente do que seja, independente se é esse cigarro industrializado, ou se é o tabaquinho que a gente faz, ou se é a maconha, ou se é um charuto, ou se é, sei lá, aquele de flores e ervas que muita gente fuma com tabaco, esqueci o nome. Mas, independente de qualquer coisa, desde que o mundo é mundo, os indígenas fumavam, sempre houve isso na sociedade, essa cultura do fumo, assim como sempre houve a cultura da criação de animais e a domesticação de certos animais para consumo. Então, eu acho que o mundo nunca vai ser vegano totalmente, 100%. Posso estar errada, gostaria. Assim como eu acho que o mundo nunca vai ninguém não fumar qualquer tipo de coisa. Eu acho que o que vai mudar é a forma de produção, é o que se come, assim como o que se fuma, porque tudo bem fumar maconha, sabe? Tudo bem fumar um tabaquinho, aquele que você mesmo faz, tudo mais. Assim como eu também acho, agora eu vou ser cancelada aqui, que o problema não é você comer carne. O problema é o sistema e a forma de produção e essa indústria que fudeu tudo. Porque nem o homem paleolítico, que as pessoas falam, ai, mas lá no passado, ai, porque os leões, nem o homem paleolítico, nem o leão e nem ninguém come proteína, carne 3 vezes por semana nessa quantidade. O homem paleolítico, ele caçava, era difícil, ele comia muito mais plantas do que carne, porque sempre foi uma coisa difícil. Então, essa modernização, né, a Revolução Industrial fez com que o acesso a esses produtos fossem essa coisa exacerbada. Então, foi isso que cagou tudo, assim, que fez com que se tornasse essa indústria que tanto mata os animais dessa forma brutal, que eles têm uma vida brutal. Então, o problema real, quando a gente fala, mas comer carne, mas também não dá para falar da carne orgânica e tudo mais, porque aí parece que, se for aquela produção... O problema é esse, sabe? É que é demais, é essa necessidade, esse status que se criou ao redor da carne, que também entra na questão do machismo, né? Enfim, são várias questões dessa cultura do consumo exagerado, que eu acho que fazem mal, fizeram para o cigarro, porque o cigarro foi sinônimo de status, né? As propagandas do cigarro eram um homem rodeado de mulheres com padrão X, era um homem no iate, era uma mulher rica usando grifes, então era essa coisa, você coloca isso no status, né, que é acessível para quem tem aquele luxo e tudo mais, e aí vira, né, esse bolo de merda dessa indústria que destrói tudo e não precisava ser assim. Então eu acho que um dia as pessoas vão entender que essa indústria não funciona, a gente vai ter um consumo de carne controlado e de uma forma mais natural até, que deveria ser para o ser humano, que não é todo dia da semana.
né? Sim, E perfeitamente. quem não é vegano vai ser esse antiquado que continua fumando. Exatamente, que eu espero que fique uma salinha separada no restaurante também, que nem a gente tinha a sala de fumante, esse é o meu desejo pessoal aí. Os carnívoros. Mas é interessante isso, porque muita gente realmente é vegetariano, vegano, não por dó dos animais, pelo sofrimento, Sofrimento apenas o animal. sofrimento animal, né? É a questão econômica, política que está envolvida nisso. Às vezes é mais uma consciência ambiental do que, sei lá, carinhosa com os animais, né? E aí eu até Sim. queria trazer isso em relação à Alemanha, que eu acho legal trazer como as coisas são aqui, por curiosidade, né? Para as pessoas saberem, e é a minha realidade no momento, né? Estou vivendo aqui. E a Alemanha é um dos países com o maior número de vegetarianos e veganos da Europa, eu acho. Se é ou mais, ou um dos mais. E aí eu peguei uma pesquisa aqui de 2020, a população da Alemanha, 83 milhões de pessoas. 3,2% são veganos e É muita gente. 4,4% vegetarianos. É quase 8% da população. É muita gente, né? E essa pesquisa remete a uma outra pesquisa que é de 2016. E em 2016 tinha 1,3 milhão de veganos. Então, em 4 anos, dobrou. E aqui as pessoas têm muito essa preocupação com embalagem, com o que vai jogar fora, o que vai descartar, como que é feito, com toda a cadeia, né? Tem uma categoria aqui que são os flexíveis, que não são vegetarianos, não se denominam vegetarianos ou onívoros, né? São flexíveis, que é 29,4% da população, Que é mais que exatamente o um que a quarto. Camille estava prevendo aí, né? Acho que já se encaixa aí essa população flexível que Exatamente. às vezes come alguma coisa, mas nem tanto. E eu acho também que grande parte dessas escolhas já é uma questão de saúde, para além do todo, do ambiental, do Também. plástico, da morte do animal, também a saúde. Você mencionou aí os níveis, né, de pessoas aderindo ao vegetarianismo, ao veganismo. Eu também lembro de ver no Reino Unido uma pesquisa do NHS, que é o SUS lá de Londres, que fala justamente que o consumo exagerado, que né, a Camille falou, essa coisa de comer a carne, eles falam até em gramas, eles falam mais de 76 gramas diárias, ou consumir né, diariamente, corriqueiramente, sempre 76 gramas de carne vermelha, de carne embutida, processada, aumenta em 20% a chance de câncer no reto, né, no intestino grosso. É óbvio, né, gente? É Não, muito, né? é tudo que a Camille falou, não foi programado para isso. O ser humano nunca comeu tanta carne, tá demais, não cabe no planeta e não cabe no corpo do ser humano. Tanto é que essas pesquisas aí estão surgindo para falar sobre a prevenção de câncer. Inclusive, Exato. a definição aqui da Sociedade Alemã de Nutrição é que essas pessoas flexíveis, né, que se denominam flexíveis, elas se posicionam contrariamente à criação de animais nesse esquema fabril, né, de confinamento e tudo mais. São 3 razões, né? Essa da criação dos animais, questão de saúde mesmo e a questão ambiental, né? São essas 3 preocupações. E a pessoa não quer abrir mão completamente de carne, né? Então ela se diz flexível. Nos seus amigos aí, você conhece muitas pessoas veganas, vegetarianas em Berlim, que já fizeram essa Então, transição, que falam sobre isso? sim, conheço vegetarianos, alguns veganos, sim. Mas eu conheço bastante gente também que faz esse esquema aí de comprar carne uma vez por mês, ou se compra carne, compra bio. Bio é orgânico, né? Chama bio. Uhum. E tem É toda tipo essa segunda sem preocupação com a... carnes. Eu também comecei no segunda sem carnes. Eu fazia o segunda sem carnes já há uns 10 anos, já de não comer carne uma vez por semana. Enfim. Como era? É Camille, um dia assim. é, Você pensar nisso, né? E as pessoas fazerem tanta essa associação ao, ai, mas eu sou carnívoro e tal. E é isso, ninguém lá nos tempos atrás comia carne todos os dias da semana. E hoje, nossa, tem que ter Precisa. uma pressão e tem que ter uma campanha mundial para você um dia não comer carne, sabe? sim, É claro que essa é a porta de entrada para muita gente, mas
parar para pensar nisso é realmente muito absurdo, assim, que as pessoas estão comendo carne todos os dias. Sim, principalmente no sul do país. Eu vivi isso na minha infância e posso garantir que as pessoas ainda estavam nesse hábito e muitas famílias começaram a sofrer uma mudança nesse hábito após o início da pandemia, por questões financeiras, porque faltou dinheiro para comprar a carne. Conheço muitas famílias conhecidas, famílias de amigos que estão passando por isso e se viram tendo que fazer essa flexibilidade toda, porque faltou a grana, porque a carne é muito cara e não conseguiram. E eu acho que muitas vezes as pessoas com quem a gente convive que não são veganas, não são vegetarianas, elas falam que é muito difícil fazer escolhas veganas ou vegetarianas porque é tudo muito caro. E também porque isso não vai mudar o mundo. Eu já ouvi muito isso. Ah, mas você parar de tomar o leite, você não vai mudar o mundo se você parar de mudar o leite. Se você parar de comprar o leite. E eu queria trazer aqui um dado muito interessante. Eu lembro de ler isso antes da pandemia, na era Trump lá. É uma pesquisa de 2018, saiu em 2019, que a indústria laticínea nos Estados Unidos ela já estava abrindo falência. Eles deixaram de faturar $1 bilhão por ano, porque as pessoas estavam consumindo o leite de amêndoas e não mais o leite da vaca e os produtos laticíneos. Então, uma mudança de comportamento pode sim mudar essa indústria. Se você parar de comprar a caixinha do leite hoje e comprar um leite vegetal, isso vai ter um impacto. E hoje, já em 2020, eu recebi essa semana uma notícia da indústria das carnes vegetais, né? O Beyond Meat, o Impossible Meat, que são carnes americanas, que já está aí com um faturamento de 4 a 9 bilhões por ano, e a projeção deles é chegar em 2040 com 450 bilhões de dólares ano, só na indústria de produção de carne vegetal. Então, o poder do consumidor, ele é muito grande, sim, a gente tem esse poder. Se você fizer uma substituição, deixar de comprar um produto, você pode mudar, sim, e afetar a indústria, sim. Os dados estão aí para isso, a gente precisa começar a se atentar a isso, né? Sim, mas só um parênteses, é que a gente precisa realmente pensar nos nossos hábitos, porque não adianta nada a gente só ficar substituindo um monte de coisa por um monte de coisa industrializada, porque a gente está trocando 6 por meia dúzia, ok? A gente está mudando de indústria, agora essa indústria tem um selinho mais legal aqui, agora esse produto não sei o que lá ali, mas não adianta a gente ficar trocando moedinha, a gente está trocando dinheiro do bolso. Porque, no fim das contas, o que a gente precisa repensar mesmo é a nossa forma de consumo. Para que a gente precisa de tanto produto industrializado? Por que a gente está tão distante da cozinha? Né? Por que a gente só come produtos ultraprocessados? Então, isso é bastante importante, porque aí agora tem os nuggets veganos, não sei o que lá vegano, hambúrguer vegano. Só que a gente tem que pensar que todos esses produtos eles são ultraprocessados e a gente deveria estar pensando na nossa alimentação também. Como que a gente está se alimentando? Que produtos são esses que a gente está colocando para dentro? Porque não adianta nada ter um selo verde, mas não é comida de verdade. Comendo um hambúrguer, né? Um nugget. Se quiser encontrar, encontra, né? Salame vegetariano, vegano, mas a qualidade, né? Assim, e a própria indústria, a embalagem, tudo de novo, né? Eu acho que é importante ter esses produtos, ter essa demanda por esses produtos, mas eu acho que a gente não pode parar o debate aí. Tipo, pronto, conquistamos, temos todos os produtos industrializados do mundo em versão vegana. Que lindo é o mundo agora, cheio de embalagem, cheio de produtos ultraprocessados. A gente precisa levar os debates para além disso, principalmente quando a gente fala de pessoas com rendas mais baixas, porque são essas as pessoas mais afetadas por alimentos ultraprocessados. Porque, sim, um pacote de biscoito, seja ele vegano ou não, é mais barato que uma fruta. Um pacote de salgadinho é mais barato que um legume. Então, a gente tem que pensar levar o debate para a alimentação de verdade também, porque senão as pessoas que têm uma renda mais baixa, elas vão continuar sendo afetadas dessa forma, porque a gente, que é classe média para cima, a gente compra lá o orgânico e busca ter uma alimentação melhor, a gente tem essa questão.
Mas as pessoas de rendas mais baixas, as pessoas periféricas, elas não têm essa opção. E, inclusive, a gente entra muito na questão do plástico nisso. Quando a gente pensa na questão do plástico, plástico, eu acho que a gente costuma, aprendeu a pegar a culpa do mundo todo errado para o indivíduo. A gente não pode individualizar questões que são coletivas. A questão do plástico, ela não é do indivíduo. É também, mas não é só do indivíduo, não é só o meu canudo e o pacote do meu salgadinho que eu estou dispensando ali. Vem muito antes, vem na educação, vem da política, vem do acesso dessas pessoas à informação, porque você fala na praia e tudo mais, só que vamos parar para pensar que muita gente que está deixando esse lixo lá são pessoas que talvez não tenham tido acesso à educação, à informação e muito menos a uma fruta. Então, ela não teve acesso à educação e informação para saber que não é legal jogar esse plástico ali, que ele polui, etc, etc. E ela também não teve acesso a comprar um outro alimento que não fosse um salgadinho embalado no plástico. Então, a gente entra por muitos vasinhos assim dessa questão, que no fim das contas, ele vem muito lá de cima, e é uma questão coletiva. A gente tem que pensar de uma forma coletiva e nas indústrias no geral, e na política no geral, que faz com que as pessoas não tenham educação, não tenham informação e não tenham acesso ao que elas deveriam ter, que seria melhor para elas, para o meio ambiente e para todo o resto. Sim, é interessante você falar isso, porque eu lembro de um estudo de muito antigamente, eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu sou formada em relações internacionais, eu trabalho com educação, mas lá atrás a minha primeira formação foi em relações internacionais, então por isso todos esses relatórios da ONU, enfim, tal. E quando eu estava começando a estudar educação, eu lembro de ver um documento do UNICEF, né, que trata da primeira infância das crianças, justamente falando sobre isso, falando sobre a nutrição para diminuir a mortalidade infantil, enfim, o que precisa ser feito. E o que foi publicado foi um número mínimo de calorias, eu não vou lembrar agora, mas o mínimo de calorias que é preciso atingir por dia, então, principalmente na primeira infância. Isso serviu como um grande impulso para as indústrias, e principalmente a Nestlé, que é a grande vilã, nesse exemplo que eu vou dar aqui, justamente para a criação do biscoito, do salgadinho ali, da coisinha, da farinhazinha, do não sei o que, do leite em pó, para enganar e para atingir esse nível calórico e para realmente trazer uma falsa ideia de nutrição. Então, realmente, isso é uma indústria que está aí há muitas décadas já se desenvolvendo e trabalhando nisso, trazendo essa ideia do consumo calórico como alimentação, como nutrição, porque isso é barato, você consegue levar e consegue chegar aos mais diversos lugares e vender principalmente fora dos grandes centros, porque é muito fácil achar o alimento orgânico, vegano, isso aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, em Berlim, mas quando você sai desses centros, tem um outro termo também muito usado em inglês, que são os pântanos de alimentação, que é como a qualidade do alimento e a qualidade até dos restaurantes e do acesso à educação, ela diminui quando você se afasta do centro. As grandes redes, a Nestlé vendendo no varejo, mas também as redes do McDonald's e as redes baratas de fast food, muitas vezes são as únicas presentes nessas periferias. E realmente as pessoas só têm acesso a isso. É o hambúrguer barato, é o nugget barato, é o biscoito para complementar no lanche da tarde, que também custou R$1. A maçã custaria 5, sei lá, às vezes nem tem a maçã no mercadinho do bairro. Então, realmente é uma indústria muito forte, muito grande, e a gente precisa pensar em muita coisa ainda para falar em acesso ao veganismo em muitas regiões, né? Em muitos lugares do país, para mais pessoas. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, outra coisa do interesse do capital é fazer o que pega bem, o que parece que está correto, em nome do lucro também, não tem nada de boas ações por trás disso. O veganismo está agora vendendo, né? Então, vamos lá, tá vamos na fazer moda. aqui. Então, você tem a linha vegana da L'Oréal, aí você pode comprar se você quiser, né? Produtos veganos feitos pela Unilever. É melhor então escolher uma outra marca, né? Que seja realmente bio-orgânica, que seja apoie os pequenos produtores e tudo mais. Você não precisa comprar o vegano da L'Oréal, né? Até porque essas empresas continuam fazendo lá as outras coisas. Quem é que testa em animal ainda? A L'Oréal testa, mas é só na China.
E daí ela usa isso como desculpa, do tipo, se você comprar no Brasil, não, mas os testes são só na China, tem todo que a o exigência da marketing China, né? o marketing é muito bem pensado, não, porque no Brasil as fábricas da L'Oréal não testam, mas na China testa, então... Então, assim, é tudo interligado, né? E quando a gente vai ver do ponto de vista do capital, nunca é bom, né? Se você vai rastrear, assim, os motivos e por que chega o McDonald's na cidade pequena? Porque vai faturar, né? Lógico. Não, e tem um outro ponto aí que, assim, quando a gente fala de acesso, existe essa coisa de ser contra a agricultura familiar e tudo mais, porque era para ter muito mais acesso a produtos orgânicos de agricultura familiar e tudo isso nas cidades do interior, onde todos os arredores são mato, do que na Grande São Paulo. Verdade. Então, era para ser muito mais barato, era para ter muito mais esse tipo de agricultura nesses lugares do que aqui onde a gente está. É uma questão de interesses mesmo. Não é que realmente o McDonald's vai chegar lá mais fácil, a Nestlé vai chegar lá mais fácil. Não, as pessoas poderiam estar plantando, as pessoas poderiam ter mais terras para plantar. Então, tem muitos detalhes aí nisso. E a indústria do agronegócio e do agrotóxico, né? Eu li uma matéria há umas semanas atrás de uma pesquisadora da USP, São Paulo, que a menina Larissa Bombardi, eu até anotei o nome dela, ela divulgou uma carta aberta que ela ia sair do país, do Brasil, porque ela estava recebendo ameaças, porque a pesquisa dela, que ela desenvolve há muitos anos, se chama A Geografia do Uso do Agrotóxico no Brasil e as conexões com a União Europeia. E ela realmente fez esse mapeamento de onde que era produzido o alimento, como que é produzido o uso do agrotóxico, por que o alimento não fica lá, porque mesmo a família do interior, a família pequena que vive do campo, muitas vezes ela é subsidiada por um grande banco, por uma grande marca de agrotóxico, né? A questão da semente, o acesso, de onde vem tudo, de onde vem as máquinas para trabalhar no campo, isso geram dívidas. Quando a pessoa colhe aquela plantação, ela só entrega aquele alimento para a grande indústria, pega as merrecas que ela recebe como pagamento e vai comprar o quê? A farinha da Nestlé, o lanche do McDonald's, né? O que ela conseguir comprar de mais barato no mercado. Porque tem uma outra questão, eu não sei, essa ligação com a União Europeia, porque sempre a União Europeia e tudo mais, esses países, eles soam como muito bonzinhos e como os super interessados em fazer o mundo melhor e as pessoas super preocupadas. Não estou falando que as pessoas aí em Berlim ou em qualquer cidade da Europa não sejam, porque eu imagino que essas pessoas sejam, sim, até porque elas têm muito acesso à informação e à educação, coisa que nos países de terceiro mundo a gente não tem, né, a maioria da população, mas é muito fácil para esses lugares jogarem tudo nas periferias do capitalismo, né, em países como a China, Brasil, a África do Sul, a Índia. Então, a gente está ótimo, a gente não produz, a gente não faz, mas enquanto isso eles estão explorando e comprando de uma mão de obra barata nas periferias do capitalismo, né? Alguém faz, né? Se eles não fazem, alguém faz. Sim, exato. Isso tem tudo a ver com um assunto que eu separei aqui também, que é da Volkswagen e o consumo do couro bovino. Consumo não, né? A compra. Tem um relatório, é o assunto dessa semana aqui, é um relatório feito por organizações ambientalistas, e eles constataram que 5 das maiores automotivas europeias constroem peças de veículos feitas com couro. E aí o banco, a capa da direção e detalhes na porta, tal, feitos de couro, né? Dentre essas 5, 3 são alemãs, a Volkswagen, a BMW e a Daimler. Essas empresas não têm políticas contra o desmatamento, né, ou de como uma contraparte, né, não tem nada disso. O relatório analisou 7 dos maiores exportadores de couro para as automotivas europeias.
E na área de atuação dessas 7 empresas, no ano de 2019 e 2020, nesses 2 anos, houve um desmatamento de 1,3 milhão de hectares nesses 2 anos. E outra coisa interessante é que a gente diz que a gente está acostumado já com a ideia de que o responsável pelo desmatamento é para a criação de gado, que é para o consumo de carne. E aí, nisso, essa indústria do couro se livra um pouco da responsabilidade, culpa também a produção de carne, dizendo que o couro é o resíduo da produção de carne. Então, não é que eles estão causando esse problema todo, né? Na verdade, eles estão te ajudando a limpar uma parte desse problema, inclusive. E não são eles que produzem o couro, não é mesmo? Eles estão comprando do gado que já foi abatido, vendido no Brasil. Eles se livram 2 vezes. Sim. Bom, é isso. O outro dado aqui é que o Brasil é o 3º maior exportador mundial de couro e que metade dessa produção vai para a indústria automobilística. Olha que loucura. Ou seja, até comprando um carro, você está contribuindo com o desmatamento. Não só porque você vai poluir, porque o carro é poluente, você pode comprar um carro elétrico, mas se ele tem couro, se ele foi produzido na Europa, você está na Europa dirigindo seu carro, feito com couro do Brasil, com o desmatamento da Amazônia. Pois é. Essas relações passam, né, despercebidas. Percebidas. E essa reportagem falava também do carro vegano, que existe uma demanda para o carro vegano. Então, mas na verdade é meio óbvio, né? Assim, eu nunca pensei em ter um carro com banco de couro, né? Assim. Mas eu acho que essa é a minha deixa. Eu tenho uma teoria e eu quero trazer uma leitura aqui, a indicação de um livro sobre isso. Primeiro que eu acho que a indústria automobilística como um todo, ela é masculina, né? O carro é a extensão do órgão sexual masculino, homens e seus brinquedos. A questão da potência, né, de você ostentar no carro, isso é uma questão muito masculina. Não estou dizendo que mulheres não entendem de carro, não gostam de carro, não é isso. Eu estou falando num todo, a indústria, o marketing que se gera em torno disso, ele é masculino, ele é feito por homens, para homens. E, ao mesmo tempo, isso nos coloca num espaço, num momento social que parece que o veganismo e os movimentos veganos e de proteção ao planeta, principalmente, hoje aí que é Dia da Terra, viraram movimentos femininos, né? São mais aceitos, têm mais adesão por mulheres. E tem um livro que eu gostaria de recomendar aqui, que se chama A Política Sexual da Carne. Esse livro é da Carol Adams e ela é uma feminista vegana. Ela foi muito criticada porque as pessoas entenderam primeiramente que ela estava trazendo mais uma bandeira para o feminismo. Você já fala, poxa, mas já é difícil o suficiente ser feminista. Você ainda quer que a gente seja feminista e vegana ao mesmo tempo? Vai ter que colocar as 2 coisas junto? Ela fala, a teoria dela, a tese dela é justamente que essas coisas, elas já estão juntas, elas não podem ser dissociadas. Principalmente por uma coisa que ela chama de proteína feminilizada, que é o quê? O ovo e o leite. Esse tipo de proteína, ele é retirado do corpo da fêmea. É sempre a exploração do corpo feminino. Sem falar na parte também da criação, da procriação de gado, né? Que faz aí uma alusão, traz um reforço para a cultura do estupro. A gente já sabe disso. Além do que os estereótipos de a carne, a alimentação, comer a carne é um ato viril. O homem viril, ele só é homem se ele come a carne. E a salada? A salada é para mulher. Quem é que come salada? É mulherzinha, é a dieta feminina. E não somente do homem, mas do homem branco dominador. Por quê? Também tem uma questão racial aí. Na escravidão, o que os escravos e as mulheres tinham acesso? Grãos, saladas, a carne, ela é para o homem. Ela é para o homem branco que domina. Então, toda essa cultura do churrasco, do comer carne, do próprio assar a carne, esses hábitos, eu sempre me perguntei quando criança, e eu cresci no Rio Grande do Sul, como eu já falei, onde eu tive muito contato com essa figura da nona, que a Camille resgata muito com as receitas dela, com os vídeos dela, aquelas mulheres que cozinhavam
a semana inteira, o dia inteiro, serviam 4 refeições para a família, faziam desde o pão até a geleia, alimentavam muita gente, mas aí quando chega na hora da carne, na hora do churrasco, quem faz o churrasco é o homem. Porque essa mulher que cozinha de um tudo, que fazia desde a manteiga até o prato mais elaborado, ela não vai saber assar uma carne. Tipo, a carne era um espaço masculino, justamente por conta disso. E eu não estou fazendo uma crítica aqui aos homens que comem carne, não é isso. A crítica é ao sistema que faz os homens acreditarem que eles precisam comer carne e saber assar o churrasco e ser alimentar a sua família com o churrasco do domingo para ser homem. E isso impede que eles façam parte de lutas que a gente já aderiu, que é a questão do veganismo, contra as mudanças climáticas, de realmente fazer alguma coisa pelo planeta, porque fica parecendo que isso não é coisa de homem. Se a gente tiver o carro vegano, eu garanto, quem é que vai comprar o carro vegano? As mulheres. Esse livro, ele é realmente incrível, assim, eu já indiquei ele algumas vezes, eu li esse livro há muitos anos e ele me pegou muito, assim, nessa questão que fez muito sentido para mim, essa relação do feminismo com o consumo de carne, com o não consumo de carne, no caso, e tem muitas questões aí. Por exemplo, hoje, tanto na minha página pessoal quanto na do Pico, ali, do restaurante, né, que antes era o Vaca Ateliê Culinário, mais de 70% do público é feminino. São mulheres que me acompanham e acompanham o restaurante, né? Sempre foi assim. Agora está equilibrando um pouco e chegou em 70%, mas por muito tempo foi mais de 80% esse público. Eu acho que tem mudado o visual do restaurante, né? O marketing do restaurante, o nome do restaurante, para ficar com essa identidade visual muito mais para o restaurante italiano do que para um restaurante vegano, aproximou um pouco os homens da página do restaurante, mas por muito tempo era, assim, quase 90% mulheres, enquanto estava lá, restaurante vegano, Vaca Ateliê, não sei o que lá. E tem uma outra questão que é a do cuidado. A mulher, ela está muito associada a essa coisa de cuidar do outro, cuidar do próximo, cuidar dos filhos, cuidar das coisas. Então, acho que por isso as mulheres, culturalmente, porque não é biologicamente essa coisa do cuidado, a gente foi imposto esse hábito para a gente de cuidar das coisas, é que as mulheres acabam se preocupando mais com as questões do planeta, da saúde, da alimentação. Então, acho que tem essa conexão também. Mas todas essas coisas, elas são muito culturais. Essas preocupações, elas... Aliás, esse cuidado que é trabalho não remunerado, a gente já falou aqui no canal. O que a sociedade chama de cuidado, a gente chama aqui de trabalho não remunerado. Exato. E também tem essa questão do cuidado com a saúde, né? Que está relacionada ao peso. Então, as mulheres sempre... come a carne branca, o peixe, como se, né, fosse diferente, mas enfim, e a salada, porque a mulher, ela tem que ter o cuidado, tanto que eu já tive encontros com caras muito idiotas que falaram: nossa, que bom que você é vegana, assim você não me dá muito gasto, porque você vai comer só salada. Obviamente, essa foi a última frase que ele me falou, porque eu fui embora. Mas, assim, é esse o pensamento, assim. E eu já teve um outro cara que me falou também: que bom que você é vegana, assim você vai ser sempre magrinha. Ou seja, as pessoas fazem muito essa relação com a dieta, né? Eu vejo que muitas mulheres também fazem essa relação. Muita gente, muitas mulheres vêm me perguntar: você é magra assim porque você é vegana? Eu vou perder bastante peso se eu me tornar vegana? E, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem essa associação, sim, da dieta, da carne, né, ser mais masculina. Uma outra associação também, agora que você falou essa coisa de encontros, eu lembro de um contatinho do passado. Ele me onde é que você tá? Onde é que você tá indo? Eu falei, eu tô indo num encontro vegetariano. Enfim, né, era uma coisa da minha escola de yoga, tal, eu tava já aí flertando com o vegetarianismo. E aí eu lembro da resposta dele: nossa, que coisa gay. Aí eu fiquei pensando, peraí, eu tô falando que eu tô indo num encontro de pessoas que vão comer comida vegetariana. Era um encontro super familiar, sabe? As pessoas levaram filho, família e tal. Eu poderia estar indo numa festa gay, com certeza, mas eu não falei que eu tô indo numa festa gay, eu falei que eu tô indo num encontro vegetariano.
Como que essa associação aconteceu? É que essa associação, ela tá muito, né, no que fala esse livro. Porque o homem, ele acha que ele precisa comer a carne para ser homem. Então, Exatamente. os homens que são vegetarianos, com certeza eles são gays, porque tá tudo a ver a sua alimentação com a sua sexualidade, enfim. Camille, conta um pouco mais da sua relação com o feminismo, por onde você quiser, né? Mas pela questão também das suas funcionárias serem todas mulheres, né? Você já falou um pouco, mas se quiser desenvolver um pouco mais, acho que vai ser legal. Você acredita nessa? Você falou que já leu o livro há muito tempo atrás, mas para você isso faz sentido? O feminismo e o veganismo, eles andam juntos? Para mim, é total, assim, não, eu não consigo enxergar um feminismo que não pense na questão do veganismo e vice-versa. Porque eu não consigo enxergar um veganismo que não pense em outras questões, na libertação, porque o veganismo para mim ele tem vários vieses assim, né? Tem a questão dos animais, a questão mais política que está relacionada aos animais, enfim, eu acho que é tudo tão orgânico, é uma coisa tão orgânica esse sistema assim na minha cabeça que como que você vai pensar em libertação animal se você não está pensando na libertação de todos os animais, sejam eles humanos ou não? Então, para mim, passa por isso, na libertação do corpo feminino, na libertação de todos os corpos trans, os corpos cis, os corpos. Não estou nem falando de sexualidade, eu acho que sexualidade vai para um outro tema que ninguém tinha que pensar sobre a sexualidade do outro, mas eu estou falando sobre a libertação do corpo mesmo, sabe? Então, o corpo da mulher, ele não é livre, né? Nunca foi. Antes era a mulher que era casada e aí ela dependia do marido para ser sustentada e ela tinha que gerar os filhos, que seriam os herdeiros. Isso evoluiu, as mulheres tiveram liberdade, né? Liberdade. Estou colocando aspas aqui, vocês não estão vendo porque vocês estão só ouvindo. Mas a liberdade de trabalhar fora, a liberdade de votarem, né? Escolherem os líderes políticos. Mas as mulheres não ganharam liberdade, as mulheres ganharam outros tipos de prisões. O corpo da mulher ele ainda sofre uma prisão absurda, porque eu acho muito difícil. É claro que hoje a gente passa por uma desconstrução muito grande, mas essa desconstrução começou fazem menos de 10 anos, mas assim, a maioria das mulheres vivem a prisão absurda da beleza, que tem um livro muito bom da Naomi Wolf, que é o Mito da Beleza, que fala sobre essa prisão, né, de você precisa ser magra, ser bonita, ser jovem, ser uma série de coisas, e o cabelo assim, sabe, e a pele de um jeito, de outro, e o silicone, e não sei o que lá. Então, são tantas prisões que as mulheres ainda vivem que a gente não é livre para pensar, para trabalhar. Então, a gente está trabalhando, mas a gente está pensando, meu Deus, eu estou trabalhando aqui, mas eu também preciso fazer o cabelo e eu também preciso fazer não sei o que lá. Eu não estou me excluindo disso, eu tenho tinta no cabelo, eu tenho silicone no meu peito, eu tenho uma série de coisas, eu não vou ser hipócrita, porque eu vivo essa prisão, eu já tive anorexia, eu já tive bulimia. Por quanto tempo da minha vida eu fiquei pensando no que eu deveria ou não comer, enquanto eu poderia estar pensando na minha carreira, enquanto eu poderia estar pensando na revolução que eu posso fazer nesse mundo, em uma série de coisas. Então, a gente vive essa prisão, e eu acho que se você não é feminista, se você é contra o feminismo, tá tudo errado, sabe? Porque você não entendeu que você vive presa. Não é porque você pode trabalhar e ter um cargo X. Eu acho que o feminismo ele vai muito para esse lado classista da coisa. Porque as mulheres agora estão conquistando o mercado e sendo CEO. Que adianta você ser CEO se você precisa ser branca, magra, eternamente jovem, ter o seu cabelo belamente escovado para você estar nessa posição e ser respeitada, sabe? Então, passa muito por isso. Enquanto o homem ele pode ser gordo, careca, barrigudo, velho, caquético, e ele está lá sendo respeitado, e cada vez mais respeitado, né? Então, eu não estou problematizando nem o homem ser assim, mas eu estou problematizando a mulher ter que ser assim para ser respeitada. Hoje, se eu consigo falar e alcançar as pessoas,
eu acho que muito disso é pela minha aparência. Talvez se eu não fosse uma pessoa dentro dos padrões considerada bonita para essa sociedade, talvez eu não alcançasse o público que eu alcanço. Então, eu reconheço os meus privilégios de uma mulher branca com essa cara de classe média, que apesar de sofrer alguns preconceitos por ter tatuagem, não é um desprivilégio, porque é uma escolha minha ter as tatuagens. Mas ainda assim, eu tenho essa cara de pessoa de classe média, magra, enfim, que merece respeito, sabe? Né? Entre aspas aí também. Sim, eu acho que você falou de todos os animais, mas eu acho sempre importante ressaltar que o feminismo, ele não é contra os homens, né? Ele inclui Exato. os homens, porque apesar dos privilégios, das liberdades e do sistema patriarcal tá aí para dar todas as vantagens àquele que nasce com órgão sexual masculino, os homens também estão presos nesse sistema patriarcal, eles também são vítimas. Aquilo que a gente já falou aqui, de precisar comer a carne. Poxa, vai que você aí que está ouvindo, os poucos ouvintes do canal que são homens, é homem e não gosta de fazer churrasco, não quer comer a carne, mas se sente preso a isso justamente por essa construção social. Então, o feminismo, ele não é contra você, muito pelo contrário, ele vai te ajudar com isso, nessa luta para destruir esse estereótipo, esse arquétipo aí social, que a gente não precisa mais disso, e aí você vai poder se libertar também com a gente, né? Eu acho que uma coisa que fica para mim como um grande exemplo, assim, de como os homens são presos dentro do machismo também, que é o fato de que desde os anos 20 as mulheres usam calça livremente e a gente está em 2021 e os homens ainda não podem escolher qualquer coisa de roupa que existe no mundo, homens, sabe? usem saia, usem, abusem, é lindo. Tem uma série de prisões assim, estéticas e de status e de muitas coisas que ainda fazem com que o homem ele tem que trabalhar muito mais e alcançar certos postos para ser o provedor e para ter o carro X e para comprar aquilo Y, porque aí o relógio e certas coisas que vão trazer status para ele conseguir a melhor mulher. Então, tá todo mundo preso, sabe? Sim, vamos juntos. Eu queria falar aqui também de uma conta de Instagram que eu acho que cabe aqui, que eu sigo há muito tempo, que me ajudou muito, que se chama 1 Million Women. É uma conta australiana que traz aí diversos aspectos da luta contra as mudanças climáticas, de uma forma também trazendo as mudanças sociais, também são questões climáticas. E uma das coisas que eu queria falar aqui, que elas me ajudaram a entender, que é uma coisa que a gente não pensa também como feminismo e como veganismo, é pensar que onde você está colocando o seu dinheiro. Você falou essa questão masculina de pensar no dinheiro, né? Eu acho que nós mulheres, primeiro, a gente não tem educação financeira, a gente não é criada para pensar no dinheiro, não é criada para ganhar o seu dinheiro ainda, né? Ainda tem uma dependência financeira. E mesmo quando a gente tem isso, a gente é muito refém de banco, né? O que a gerência do banco, que te aconselharem, muitas vezes você vai acabar fazendo. E essas mulheres, essa organização, que é uma conta no Instagram, elas falam muito isso. Questione onde o banco vai investir o seu dinheiro. E eu não estou falando aí de milhares, milhões de dólares. Eu estou falando dos R$ 500 mesmo que você quer colocar na sua poupança, menos de R$ 1.000. Às vezes você está colocando num banco aí, no Banco do Brasil, no Bradesco, e esse dinheiro está financiando lá a política de desmatamento, está financiando o agronegócio brasileiro. Então, isso foi uma novidade para mim. É uma coisa que eu não pensava antes, de realmente escolher onde que eu vou colocar o meu dinheiro, o que os bancos, o que as instituições financeiras que trabalham na lógica patriarcal vão fazer com o meu dinheiro, que é muito provavelmente investir naquilo que, né, teoricamente está dando certo financeiramente, que é o agronegócio, que é a continuidade desse meio, dessa forma de consumo que está aí para sustentar isso tudo. Então, eu só queria deixar a dica aqui, porque eu acho bem legal o que elas fazem lá, e para a gente pensar também em mais um aspecto aí do veganismo. Bacana, são coisas que a gente não para muito para pensar, e nesse momento quem está ouvindo talvez pense, meu Deus, é muito difícil, quanta coisa eu tenho que pensar, mas sim, né, gente? É fácil ficar deitado vendo filme, fazendo qualquer coisa.
A gente não vai mudar o mundo do dia para a noite, mas começa nessas pequenas revoluções que a gente faz no micro. Exatamente. E mais uma coisa que a gente não para pensar e que é o título deste episódio e que eu queria trazer aqui e retomar isso. A gente começou falando que o agro é pop, fez aí as críticas ao agronegócio, toda essa cultura da carne, mas a gente falou que o vírus também. E o que a gente quer dizer com isso? No início do ano, em fevereiro, né, a OMS se deslocou à China para fazer os estudos devidos aí da origem do vírus, do SARS-CoV-2, da pandemia da Covid-19. E agora, no finalzinho de março, foi publicado o relatório com as 4 hipóteses sobre a origem da nossa pandemia, dessa realidade que a gente está vivendo aí há mais de um ano já. Dentre esses 4 itens, primeiramente, eles falaram que é extremamente improvável que esse vírus tenha se originado dentro de um laboratório. Num documento diplomático, para quem não está acostumado com esses jargões, se você fala que é extremamente improvável, você está falando que não, tá? É porque eles não podem escrever não num documento. Então, eles querem dizer, isso não começou num laboratório. Também é pouquíssimo provável que tenha vindo aí a partir de um alimento congelado que veio de um outro país, porque essa era uma hipótese que a China tentou levantar muito para dizer que o vírus não se originou lá, que ele poderia ter vindo de um outro país em um alimento congelado. Isso foi descartado também. E as 2 hipóteses mais prováveis, que eles consideram como provável e muito provável, é a origem do vírus SARS-CoV-2 em animais e que a partir desses animais ele passou para os humanos. A hipótese 1, diretamente do animal para o humano, ou a hipótese 2, com um segundo animal intermediário, que deve ter acontecido muito provavelmente aí pela quantidade de animais selvagens que são domesticados em fazendas na China. Então, voltando ao que a Camille falou, você que está aí assistindo o seu filmezinho Netflix, só esperando a pandemia acabar, todas as suas compras, todas as suas atitudes, todos os seus hábitos de consumo, e principalmente os alimentares, estão contribuindo, já contribuíram e continuam contribuindo para que a gente viva uma pandemia e para que muito provavelmente no futuro a gente tenha outras pandemias também. Então a gente precisa olhar para isso com a crítica necessária, não adianta usar máscara, ficar em casa e não repensar os seus hábitos. Já está aí, gente, final de março, esse documento da OMS está disponível para todo mundo, está escrito, essas são as hipóteses. O vírus que está nos afetando hoje veio dessas más condições desse trato com os animais em fazendas na China. Sim, e muita gente nesse momento vai pensar, ai, mas é lá na China que as pessoas consomem morcego, cobra, capivara, sei lá o quê. Mas não, ó, deixa eu até mostrar aqui, ninguém vai ver porque é só o áudio, eu sinto muito, mas eu tô com esse livro aqui que eu ganhei, que é do Robbie Wallace, Pandemia e Agronegócio, Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência. Nesse livro, ele fala, eu estou lendo agora, ainda não terminei, mas pelo que eu já li aqui, ele fala o seguinte, que o Brasil, a Índia, a China, todos esses lugares, esses países gigantes, que são a periferia do capitalismo, são centros onde existe uma probabilidade muito grande de desenvolverem grandes pandemias. Porque aqui tem esse agronegócio, são muitos animais, são muitas infecções, a forma como eles são tratados nesses lugares faz com que eles mantenham feridas abertas, que eles continuem, que tem animais mortos no meio de animais que ainda vão ser abatidos e vão parar no seu prato. Então, assim, é horrível isso, é horrível. Você deve pensar, meu Deus, que horror ouvir isso. Mas, assim, horror é você estar comendo animais que estão no meio dessas infecções e tudo mais. Então, isso pode gerar grandes pandemias. Então, recomendo muito esse livro. Ele é muito bacana. Tem um vídeo no canal da Rita Von Hunt, que é aquela drag queen maravilhosa que faz... Fantástica, diva também. Maravilhosa. E ela fez um vídeo sobre o agronegócio, ela também indica esse livro lá. Assim, é muito provável que se a gente continuar com esse consumo desenfreado, com essa produção desenfreada, a pandemia vai acabar sendo desenvolvida no Brasil, vai acabar sendo desenvolvida na China, novamente na Índia.
nesses lugares onde existe a produção absurda. Então, a gente já teve a gripe suína, a gripe aviária, elas não se tornaram grandes pandemias, mas poderiam ter se tornado. E aí, não tem frango só na China, consumo de frango só na China, o consumo de carne de porco só na China, sabe? Isso é no mundo todo. Sim, exatamente. Então, guardem as suas máscaras, porque eu pessoalmente acredito que se nada mudar, a gente ainda vai ter outras pandemias aí pela frente. E para encerrar aqui, eu queria fazer uma pergunta nesse tema pandemia. Eu queria saber tanto da Camille quanto da Amélia se elas, como veganas, vegetarianas, vão tomar a vacina, né? Muito em breve, talvez só no ano que vem, mas um dia a gente vai se vacinar. E eu já vi aí muitas críticas nas redes sociais veganas, pessoas que defendem o veganismo, recebendo críticas de haters mesmo, aquelas pessoas que ficam online só para criticar o nosso modo de vida, afirmando, falando que vegano, que vegetariano, que não vai poder tomar a vacina, porque a vacina é testada em animais, né? Muitas das vacinas que a gente tem aí disponível hoje, se não todas, são testadas em animais. E tem vacinas também que são produzidas dentro de ovos, né? A vacina do Butantan, aí todo mundo viu aí nas últimas semanas as reportagens de toneladas de ovos chegando dentro do Instituto Butantan para a produção de vacinas. E aí muitas pessoas estão afirmando que veganos e vegetarianos não podem tomar vacina, não vão tomar a vacina. O que vocês acham disso? Amélia, você vai tomar a vacina? Você aí na Alemanha, em Berlim? Vou, tenho até data já, vou tomar Já? em junho. Ai, que inveja. Uhum. Então, eu sempre penso os testes em animais, né? Eu acho que testar uma vacina é diferente de testar o cosmético no coelho, por exemplo. Antigamente, de novo, a indústria automobilística fazia os testes com os macacos dentro do carro, né? Para ver se quebrava o pescoço, quanto é que machucava, né? Não sei se teria como testar a vacina para a pandemia de alguma outra maneira. Se tiver uma alternativa, vamos usar, né? Mas eu não vou não tomar por isso, até porque não vou deixar de tomar por causa disso, até porque eu vejo também uma responsabilidade, né? Assim, eu não quero também passar para ninguém, eu não quero me contaminar e adoecer outras pessoas. Então, eu acho que tem uma responsabilidade meio que coletiva também na questão da vacina. Camille, o que você acha dessa crítica, desses haters? O que você acha da vacina? Eu acho que com essa urgência, né, seria impossível fazer de outra forma. Não tem como, precisa ser testada. Então, as pessoas estão testando em animais. Eu não vou deixar de tomar, até porque eu preciso estar viva para continuar fazendo as coisas. E é uma coisa urgente, é uma outra situação. Eu acho que quem coloca essa questão na mesa é a mesma pessoa que fala sobre terraplanismo, que coloca a terra plana em questão. É a mesma pessoa que coloca em questão o sofrimento do alface, como vocês tinham falado antes da gente começar a conversa. É a mesma pessoa que coloca em questão essas coisas que não têm que ser questionadas, enquanto tem 40 outras para serem questionadas. Exatamente. Então, morra, sabe? Delicadamente, morra. Eu acho que são duas coisas. Existe ser vegano no mundo arco-íris. A gente poderia ser um unicórnio, mas não somos. Vegano na vida real é feito de escolhas, a gente precisa sempre fazer a melhor escolha. E a melhor escolha nesse momento, na verdade, a única escolha é tomar a vacina. Porque também eu acho que as pessoas que colocam esse posicionamento, elas acreditam que você pode escolher ou não tomar a vacina. E não é a verdade. Todo mundo vai precisar tomar essa vacina, principalmente pensando naquelas pessoas que não podem. A gente sabe que a vacina não foi testada ainda, não foram terminados os testes em grávidas, a vacina não foi testada para crianças, pessoas aí com alergias crônicas ou doenças imunossupressoras que não vão poder tomar essa vacina de jeito nenhum, a gente precisa se imunizar sim para contribuir para o todo e para ajudar essas pessoas, proteger todo mundo. Então você que comeu o seu bifinho aí, que continuou com o seu churrasco, consumindo e ajudando a construir essa indústria toda do agro, indústria da carne, você também contribuiu para o início dessa pandemia. Então, agora, o fim dessa pandemia também vai ter que ser algo coletivo de todos nós, todos juntos, para a gente ver se tem aí alguma solução para o futuro, repensar, ver se a gente consegue não causar novas pandemias, né?
É isso. Espero que a gente tenha consciência antes, né? Que a gente tenha consciência antes. Mas é isso, a gente vai encerrando aqui. Muito obrigada, Camille. A gente não tem palavras para agradecer toda essa lindeza, essa clareza. Lindeza não só de pessoas, mas de ideias, de falas, porque eu acho que 2021 a gente não deve elogiar só o corpo. A gente já falou isso aqui no canal, estamos cansadas. Não me chame de bonita, não me chame de gostosa. Nós somos brilhantes. E eu acho que a sua contribuição hoje aqui foi brilhante. Muito obrigada. Obrigada por aceitar participar do nosso humilde podcast. A gente ficou feliz demais mesmo. Obrigada. E contribuir com tanta coisa legal para falar a sua experiência, conhecimento e tal. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Fico sempre muito feliz com qualquer oportunidade de falar e de compartilhar um pouquinho das minhas ideias, dos meus ideais e das minhas experiências também. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Ai, que ótimo. Então é isso. Curta aqui, acompanha a gente, dê sua opinião, vem para Berlinda. E o que mais que a gente fala no final? Até esqueci já. Estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify. É isso. Obrigada, amiga.